conheço na escola e também no meu dia a dia, é que a maioria das pessoas tem uma visão ruim sobre como é Jesus pelo excesso da religiosidade de algumas pessoas. Porque o nosso pastor ela sempre diz que a gente não tem que ser muito religioso, a gente não pode ir para o extremo da religiosidade nem para o extremo da libertinagem, que para quem não sabe, a libertinagem é uma palavra que significa o mau uso da liberdade. E o excesso dessa religiosidade, ela cria uma visão conturbada sobre quem é Jesus e isso gera um medo involuntário de se aproximar dele. Eu conheci uma pessoa que é lá da minha escola, uma menina, que eu não vou citar nomes, né? Mas eu sempre, continuamente, posto algumas coisas sobre a igreja no meu Instagram, posto eu tocando em algumas células, porque às vezes gravam e me marcam, e teve uma vez que ela foi lá e me mandou uma mensagem falando sobre Jesus, porque eu tinha repostado, eu acho, um post de uma foto que falava sobre uma frase que dizia sobre o amor de Deus, e ela tinha me contado que ela não achava isso muito certo, porque ela teve uma experiência muito ruim com a família dela e com Jesus, porque a religiosidade excessiva na família dela, na parte da família dela que era crente, acabou ferindo ela de uma forma assim muito crítica para ela, e isso gerou a ela um medo de se aproximar de Jesus, porque a religiosidade fez ela enxergar Jesus com uma visão diferente. Mas hoje em dia a gente vai encontrar muita gente assim, porque graças a Deus a gente congrega em uma igreja que é uma igreja muito boa, que tem uma palavra que segue a Bíblia, que não é nem o extremo da religiosidade, nem no da libertinagem. A gente vive como Cristo quer que nós vivemos, a gente vive e a gente se identifica como Deus nos identifica. Nós somos amados, nós somos salvos por Ele. Porém, muita gente acaba se deixando levar pela religiosidade. Essa visão da religiosidade fere muitas pessoas. Então, a gente não pode deixar com que essas pessoas acreditem num falso Jesus. Num Jesus que machuca, num Jesus que prejudica, num Jesus que força a gente a se aproximar dele. Porque Jesus é um simples carpinteiro que bate a porta esperando a gente atender. Ele não é um cara que vai forçar a gente a acreditar nele. A gente não é obrigado a acreditar em Jesus. Jesus nunca obrigou ninguém a seguir ele. As pessoas seguiam Jesus na época em que ele estava aqui na terra porque elas sabiam quem ele era. Que ele era o Filho de Deus. Ele tratava todos com um amor imenso. Ele tratava as crianças com um amor imenso. Vocês podem ver em várias partes da Bíblia que as crianças amavam ele. E a gente não pode deixar isso acontecer. A gente tem que evangelizar, só que a gente não pode chegar nesse extremo da religiosidade. A gente não pode ferir ninguém, porque Jesus não fere ninguém. Jesus ama a todos. Claro, tem muitas ações hoje em dia que muitas pessoas infelizmente fazem que não agradam a Jesus. Só que ele nunca vai obrigar alguém a seguir. Jesus nunca vai machucar alguém. Da forma como ele ama as pessoas, não permite que ele machuque, porque ele nunca obrigou ninguém a nada. A gente tem que evangelizar e mostrar para as pessoas o verdadeiro amor que Jesus proporciona a nós. Um amor absoluto, um amor extraordinário. E a forma como Deus cuida da gente é algo assim incrível. Algo que eu vou vivendo dia após dia e que é algo que me impressiona, porque Jesus cuida da gente nos mínimos detalhes. Já aconteceu de eu ouvir histórias de pessoas que... Eu tinha ouvido uma história, eu não me lembro se foi em uma igreja ou se foi em uma célula mesmo, de uma outra igreja. Eu acho que foi na da pastora Angelita, que uma mulher tinha falado que ou ela ou o filho dela tinham ido na padaria, os dois na verdade tinham ido em uma padaria, e o filho dela estava querendo muito um bolinho que estava ali na vitrine, sabe, de padaria. E ela tinha pedido a Deus condições para que um dia ela pudesse ter isso, porque ela queria proporcionar a melhor vida possível para o filho dela, que ainda estava em fase de crescimento. Aí
naquele mesmo local tinha uma pessoa que parecia ser evangélica e ela foi lá e pagou aquele bolo pro menino mesmo sem ele ter pedido. Ele perguntou se ele queria algo e ele simplesmente falou e Deus proporcionou para ela e ela percebeu nisso que nos mínimos detalhes Deus cuidava dela. Porque Deus ama a gente. O amor dele não machuca ninguém, o amor dele não fere ninguém. Então a gente tem que evangelizar e tem que mostrar a cada vez a mais pessoas o quanto é gigante esse amor que ele tem pela gente. Porque hoje em dia, cada vez mais vai crescendo o ateísmo e a quantidade de coisas ruins vai cada vez aumentando e cada vez piorando. Então a gente não pode deixar isso acontecer, a gente tem que evangelizar, a gente tem que cumprir o ID que Deus pediu a nós. O evangelismo é algo que a gente está perdendo com o tempo e a gente não pode deixar isso acontecer. A gente, às vezes, quando chega um vizinho na porta da nossa casa, a gente fala, só que poucos têm aquela coragem de sair para a rua com a Bíblia, com a disposição de falar para o máximo de pessoas que conseguir do amor de Jesus. Nunca obrigando ninguém, mas sim para quem está interessado. Mas a gente não pode ficar aqui parado esperando alguém chegar a perguntar de Jesus. A gente tem que ir até as pessoas, porque Jesus veio a nós. Nós temos que levar o amor dele para as pessoas. Algo muito importante que a gente precisa manter sempre avante. Nunca diminuir no número de evangelismo, mas sim sempre aumentando, evangelizando para o máximo de pessoas que conseguimos. E claro, mostrando o amor verdadeiro de Jesus, que é um amor perfeito e agradável ao olho de qualquer um que entendesse ele. E algo que eu precisava compartilhar com vocês é esse fato de por que ela teve esse medo de chegar até ele. E também queria compartilhar com vocês o negócio que eu acho mais extraordinário nessa passagem, que é a fé que ela teve. Naquela época, as mulheres eram de uma certa forma desvalorizadas lá na região do Oriente e até hoje são desvalorizadas. Naquela época, o fluxo de sangue, que é um problema que todas as mulheres têm, que só elas sabem como que é, era algo tido como impureza para as mulheres. E naquela época, elas não podiam sair de casa enquanto estavam assim. E ela passou por toda aquela multidão e chegou até Jesus com a fé de que se ela apenas tocasse nas vestes dele, ela seria curada. E ela correu um risco de vida, porque tinha mulheres que eram apedrejadas naquela época por saírem em público assim. Para vocês terem ideia, lá na região do Oriente, recentemente, quando eu estava lá na minha escola, na aula de português, a gente fez um trabalho sobre um livro que a gente leu, o livro inteiro. O nome do livro é Eu Sou Malala, para quem pesquisar depois. E a Malala Yousafzai, ela é uma menina, era uma adolescente, uma jovem lá do Oriente, que ela morava no Paquistão, e ela define bem como que é a vida de uma mulher lá no Paquistão. Ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz, inclusive, pela quantidade de coisas que ela fez, mas lá no Paquistão, toda vez que um homem nasce é motivo para festa. Eles fazem sempre uma festa gigante quando algum homem nasce, só que quando uma mulher nasce, eles só relevam a situação. Tratam como se ninguém tivesse nascido, porque naquela época a mulher só servia para cuidar da casa e cuidar dos filhos. Nenhuma mulher podia sair para a rua sozinha se não tivesse acompanhada com algum homem da família. Se a mulher lá se vestisse inadequadamente, ela era morta, na maioria das vezes, ou espancada por um grupo terrorista que tem lá, que é o Talibã, que ele fica até hoje lá. Para vocês terem ideia, a mulher não tem direito de estudo até hoje no Paquistão. No Paquistão, se uma mulher pega estudando, ela pode comprometer a família inteira dela. E na história da Malala Yousafzai, o pai dela, ele é uma história real, que realmente aconteceu com ela, tudo é real, lá na época de 2012, quando ela tinha 13, 15 anos por aí. E o pai dela abriu uma escola para mulheres, claro, escondido do Talibã. E ela estudava com as amigas lá, só que todo dia elas tinham que passar muitos desafios pelo fato de elas estarem estudando sendo mulheres. E Malala, ela sempre protestava muito contra isso, contra essa falta de direito das mulheres.
e ela utilizou o apelido de Gul Makai, que significava centauro azul na língua deles. Gul Makai significa centauro azul, e ela usou esse apelido para aparecer na televisão, claro, sempre coberta com um véu, para que não soubessem a identidade real dela. E ela dava várias entrevistas, principalmente para a New York Times, que é um jornal muito conhecido, que ela falava nessas entrevistas o quanto ela não gostava desse machismo que ocorria lá no Paquistão, quanto ela não gostava de tudo isso que acontecia. E um dia descobriram a identidade verdadeira dela, e também ameaçar com o pai dela pelo fato de que o Talibã também descobriu dessa escola para mulheres. Enquanto ela voltava para casa um dia da escola, sempre, né, naquele desespero, naquele medo de alguma coisa acontecer, quando ela entrou no transporte que eles tinham para levar da escola para casa, 3 homens do Talibã invadiram aquele ônibus e deram 3 tiros nela. Um pegou na cabeça, um no braço dela e o outro numa região perto do abdômen. E mesmo com tudo isso, ela conseguiu sobreviver por um milagre. Ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz e infelizmente essas coisas ainda acontecem lá. E naquela época poderia ser muito pior, porque na Bíblia não especifica muito tudo o que acontecia naquela época com as mulheres. Mas eu acho que elas eram extremamente desvalorizadas. Claro, Deus coloca na Bíblia que as mulheres devem sim ser valorizadas, que elas são preciosas, que elas são as meninas dos olhos do Pai. Porém, ela correu todo aquele risco de vida e mesmo assim, ela, com medo que apavorava o coração dela, ela tinha fé. E eu quero aqui profetizar na vida de vocês que mesmo com medo, mesmo com angústia, mesmo com pavor, mesmo com medo de tudo dar errado, Deus fala para você ir na frente porque Ele vai estar com você. Deus sempre está na frente da guerra, Deus sempre está na frente da batalha. Então, mesmo que a gente tenha medo de realizar, medo de avançar, medo de prosseguir, medo de continuar com o nosso propósito, medo de continuar com o nosso ministério, Deus está com a gente. A gente não pode esquecer disso, porque a gente sabe quem é Deus. A gente sabe que Ele é o Deus do impossível. A gente sabe que Ele é o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que protege, o Deus que nunca perdeu nenhuma guerra. E se Deus é por nós,